Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa a nossa consciência entre a vida e a morte. Irmão, hoje vamos falar de Sansão, né? E Sansão, ele, a força dele não era contido fisicamente. Que nem as pessoas falam, né? Hoje em dia você vê, as pessoas criam várias situações ideológicas de anjos, né? Colocar asa em anjos, né? Aí cria Sansão, aí já vai colocando ele batendo nas pessoas, fazendo propagação, satanismo, distorcendo tudo o que Deus quer que o homem tem. Não vou dizer para você que ele distorceu em uma situação, porque hoje em dia as nossas escrituras sagradas, né, que entende como salgado, que é exageradamente voltado para o sacrifício do corpo vivo, ela, muitas das vezes, ela tende a nos mostrar que Sansão era forte fisicamente. Sansão era um juiz que tinha uma sabedoria e que ele tinha uma situação, um relacionamento com Deus, e através dele as pessoas conseguiam entender o certo e o errado, né? Em determinada situação ele pode chegar aqui, né, em Emanuel, Jesus, ok? Ele pode chegar aqui em Emmanuel e Jesus em determinada situação. Porém, quando ele passa aqui para cima, né, ele já vai representar outra situação. O Espírito. Ok? Nessa formação, né, entendendo isso, nessa formação, né, aqui está o juiz, né, centraliza de todos os corpos, ele é cristão. Dentro dessa situação, ele vai ser Pedro e João. Entenda isso, irmão. Eu quero que vocês entendam. Tipo assim, sempre quero sinalizar para ficar mais fácil para minha expressão evoluir diante do blog, para que vocês fiquem compreensivos, né, no meio dos blogs diários, venham fazendo esses ilustrativos e automaticamente ela vai evoluir durante as coisas. No fim dessa situação, a minha fala vai estar alinhada e vocês compreendidos, porque esse é o objetivo da situação. Aqui está a Sansão, certo? E aqui poderia ser Dalila espiritual. O porém que eu quero que vocês entendam mais uma vez é que eles estão coabitados no mesmo espaço de tempo, ok? Essa situação sai daqui, ela vai responsabilizar aqui o anticristo, certo? Na verdade, o anticristo ele vai para cá, responsabiliza João, mas aqui esses dois são um só. Então aqui ele vem para cá e aqui. O que eu quero que vocês compreendam? Olha, Sansão ele não tinha força física, mas aqui
ele foi escandalizado fisicamente, certo? Então, todas aquelas criação, todas aquelas construção veio abaixo, matando a vida dele, tirando a vida dele, e contudo veio a mentira e governou em seu lugar, certo? Em essa situação. Aí dessa forma, ela vai sair daqui, foi morta, ela veio de lá, foi morta, e veio e responsabilizou aqui João em 70 vezes 7. Tá vendo aqui? Ele está isolando, sempre isolando. Por que eu quero que vocês entendam? Embora eles estão coabitado, esse corpo ele vai ficar isolado, ele vai ficar reservado, digamos assim, para em uma situação de paz, ele pode relacionar a Cristo, ok? A Cristo, ok? Quero começar com esse novo ilustrativo aqui, certo? Porque eu já vim falando ali atrás no blog anterior, eu tive uma situação que eu entendi que esse aqui seria o anticristo e esse aqui seria o Cristo. Por quê? Anticristo do lado de cá para o Cristo do lado de cá para representar Emmanuel e o anticristo para cá para representar a falsidade do Cristo, do próprio Cristo. Irmão, entenda isso, ela vai evoluindo, né? Passou do Cristo aqui do Cristo. O ideal é que esse aqui volte para cá, né? E que tudo isso aqui, esse sobrenatural, se torna ato consciente do poder de Deus, ato consciente do poder de Deus, né? Que seria o Cristo, porque o poder de Deus verdadeiramente ele é espírito e poder e nada mais. Ele é a palavra da vida, ele é a consciência, ele é simples, ele é misericordioso, ele é justo, ele é tudo, mas quando se começa a explicar, quando Cristo começa a explicar a ação do corpo, ele provoca uma crise nos corpos, em todos os corpos, e todos os corpos caem por terra pelas suas falsidades ou pelas suas honestidades. Por que ele vai cair por terra todos, independente se ele é bom ou se é ruim, por causa do poder que está em Cristo, ok? Nesse meio termos, as coisas boas ela vai ficar em oculto, ela não vai ser relacionável, você não consegue, porque você não tem pessoa a quem você relacionar. E dessa forma, Sansão joga todos os templos para o alto e cria 70 vezes 7. Embora ele não, hora nenhuma, ele agrediu pessoas, que eu quero que você entenda. Por mais que esse cara aqui foi criado, ele foi agredido, certo? Então, depois que ele foi agredido por então, ele se transformou. Jesus se transformou em Satanás, ficou no lugar dele. Não, Jesus já era o Satanás, ele ficou no lugar dele. A transfiguração, tudo isso revela que Jesus viera governar no lugar de Emmanuel, se antes, porque ele sofreu o sacrifício. E ele continuou parado dessa forma, né? No futuro, esse daqui vai representar o Cristo e com um novo nome, certo? Para todos nós. Mas não vai ter corpo lá, não vai ter mediador. Todos nós vamos estar cientes de Cristo e o único governo vai ser Deus, certo? Dentro do Cristo é Deus, acabou, certo? Não é legal isso, né? Hoje você está com dúvida se vocês têm acesso a Deus e acaba fazendo devoção ao sacrifício do corpo vivo, mas depois de entender todo esse julgamento, vocês também vão entender que vocês não precisam de um representante. Sim, as coisas de criação vão controlar. Por exemplo, a internet está aí, vamos fazer dela um uso adequado, né? Sempre controlando as coisas, os poderes econômicos, mas não controlando as pessoas. Cada pessoa vão ter que se ligar a Deus.
Vocês têm na cidade, vai ter um prefeito que vai mandar na situação, se ele vai arrumar a rua, se ele não vai arrumar a rua, se as pessoas ainda estão sendo violentas, se elas não estão, vai ter uma administração ainda sobre essa situação de acordo com o movimento das pessoas. Se ela vai errando, ela tem que se responsabilizar. Mas o que eu quero dizer, a princípio, é que vocês descobrindo que vocês têm livre acesso em Deus, vocês também vão entender que você está no paraíso de Deus, que você tem que respeitar. O setor administrativo econômico ainda vai ficar no poder de alguns responsáveis pelos setores para manter uma ordem administrativa. Não manter uma ordem por domínios, porque os demônios, Deus já vai destruir eles tudo. Os demônios, os diabos, Deus vai destruir eles tudo. Já está destruindo, porque ele já falou depois que Emanuel falou com Emanuel, falou, né? Prepare tudo, que eu vou destruir todas as coisas que eu criei, Emanuel. Emanuel tá tudo preparado, deixou tudo bonitinho, entendeu? Jesus veio como ladrão, roubou a vida de todo mundo, mentiu, né? Escondeu a palavra da vida de todos nós, né? Que nós tínhamos livre acesso a Deus, e ele colocou medo no lugar, porque ele ficou aqui, colocou terror em todo mundo. Agora, esse cara está matando todo mundo, ai, Jesus vai vir, todos nós vamos morrer. Irmão, por mais que ele esteja no lugar de santo, o comportamento de Jesus sacrificado é ruim. O comportamento dele ser sacrificado é ruim. Como pode Deus matar um para sobreviver o outro? Desde quando precisa disso? Não precisa, certo? Nós temos vida, Deus poderia dar a vida, Deus pode tirar a vida, Ele tem um poder. Temos que ser obediente àquele que pode fazer alguma coisa, ok? Mas quando a gente vê um corpo sacrificado, querendo ou não, a gente fica escandalizados pelas ações que foram acontecidas naquele tempo, e sem entender nada, a gente faz devoção equivocadamente o tempo todo. Ok, irmão? Então, Sansão hoje ele está na cabeça do dragão, se quer entender assim, 70 vezes 7, ok? É ele que vai, através dele que Deus vai trazer todos os juízos do mal, né? E aperfeiçoar o bem das pessoas, o que ele vier a ter criado no paraíso, e as pessoas vai se tornar relacionável. E é isso que a gente espera de cada um, que as pessoas parem de propagar a mentira, a falsidade, e que fique atento a essa juízo que Deus está determinando no espírito de João, né? E que ele tem 70 vezes 7, e dentro dessa situação, Emanuel deixou claro que todos os corpos devem ser 70 vezes 7, né? Por exemplo, que ele deve ser 70 vezes 7, que vocês deverão perdoá-lo 70 vezes 7. Porém, Jesus entrou aqui governando no lugar de Emanuel e roubando toda essa grandeza. Em outra situação, poderíamos dizer que seria Jesus que dissera essas coisas. Porém, nenhum e nem o outro, porque os dois estavam no mesmo espaço de tempo e foram destruídos igualmente, né? Pela criação e pelas coisas que ele vier criar, porque essa criação ela vai gerar uma administração econômica, ela não vai ter domínio. Mas como esse cidadão veio aqui e governou no lugar dele, então ele passou a dominar as coisas com atos satanismo. Eu quero que vocês entendam, são muitas expressões que vai semelhante a outras. Se você estiver ouvindo direitinho, você vai ver que no final as coisas vão dar certo, porque a própria Bíblia, ela ensina o que nós devemos fazer. E por mais que nós não compreendemos ela agora, mas ela vai abrir totalmente, que nem uma flor, em nossa mente, porque é isso que Deus quer para cada um, ok?
E é dessa forma que funciona a força de sanção. Ela estabelece uma ordem pela sabedoria divina, tá bom? E em alguma situação, né, ela poderia até representar uma criação divina, né? Mas não é o caso agora, porque essa guerra saiu do corpo e passou a ir para o espírito, voltou para o espírito, porque Satanás, ele veio da sociedade, entrou e agora ele tem que sair, ok? Dessa forma que tem que sair, grandeza. E na hora que ele sai, ele engrandece o falso Cristo, e engrandecendo o falso Cristo, vocês também serão libertos. Estão livres, né? Livres, por quê? Ele entrou na falsidade, agora tem que sair, ok, irmão? Tem que sair. Essa situação do corpo, igual eu tenho dito, ele vai ficar parado esperando as pessoas se arrependerem, para que no dia que as pessoas arrepender, ele pode relacionar a Cristo e todos os corpos que se tornarão relacionável outra vez, como Deus vier a criar no paraíso, pessoas simples, honestas, digna de respeito, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Deus seja presente e que separe nossas consciências entre a vida e a morte.